Olá, meu nome é Inajara Barbosa Paulo e eu, junto com meu colega Vitor Danco, vamos estar ministrando esse curso, Os Cartoons no Front, a Segunda Guerra Mundial sob a perspectiva estadunidense e japonesa. Antes de mais nada, eu deixo aqui o meu agradecimento à organização do evento, a esse novo ciclo de minicursos, pela oportunidade de estar trazendo esse tema aqui para vocês. Me apresentando propriamente dito, eu sou formada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, tenho mestrado na linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa do programa de mestrado da Federal do Paraná e atualmente estou também no programa de doutorado na linha Cultura e Poder da Federal do Paraná. Entrando já no nosso minicurso, ele tem como objetivo trazer aqui para vocês não só duas perspectivas de narrativa sobre o mesmo evento, né? No caso, a narrativa estadunidense, a narrativa japonesa sobre a Segunda Guerra, mas também trazer e mostrar para vocês as potencialidades das animações enquanto fonte para a escrita da história. Bom, primeiramente, vamos falar sobre o que é a animação. A animação seria a forma mais importante, criativa, criada no século XX e no século XXI, e ainda está em expansão, em constante movimento, eu diria. É uma arte, uma estética, um meio e uma ferramenta, dos desenhos animados até as participações através de CGI em filmes blockbusters, como filmes dos Vingadores e por aí vai, em comerciais, e também para mostrar funções de tecnologias, como vídeos institucionais e de instrução de celulares e outros equipamentos. Bom, a animação ela deve seu surgimento a outras invenções e outros experimentos, né, como os brinquedos ópticos do século XVIII e do século XIX, como aqueles caderninhos flipbook e outras brincadeiras, carregando na sua composição a linguagem de várias artes, dando início a essa nova forma de expressão. Nós entendemos a animação em seu sentido como cartoon, especialmente pelas formas apresentadas a gente pela Disney, pela Warner Bros., pela Metro-Goldwyn-Mayer e outros estúdios. E isso falando no caso americano. Quando a gente vai falar em outros países, essas formas podem tomar estéticas diferentes, como a animação em inglês é muito pautada no stop motion, no uso de massinha para fazer personagens, ou como nos animes japoneses. Em outros países, a gente vai ter uma resistência a esse modelo americano dos cartoons, e também muito por conta dessa questão narrativa original produzida por esses países. Se você for ver a questão de como que vai se desenvolver a forma narrativa americana e comparar com a japonesa, que o nosso colega vai estar explicando, elas são completamente diferentes porque elas vão se pautar em textos completamente diferentes. Os americanos vão pautar muito em cima da comédia e do teatro vaudeville, enquanto a narrativa japonesa já vem de uma tradição mais literária, né? A animação ela vai ser um processo de dar a ilusão de movimento através da captura, frame by frame, de uma pessoa, de um animal, de um objeto inanimado, através de fotografia ou de desenho propriamente dito. A animação ela vai ser uma arte, no sentido americano, por dizer art, and craft. É um processo onde você vai ter a fusão do cartunista, do ilustrador, do pintor, do roteirista, do músico, do operador de câmera e do diretor, para combinando todas as suas habilidades para criar um novo tipo de artista, que seria o animador. No caso das animações americanas, a linguagem visual característica dos desenhos deve-se muito aos quadrinhos, permanente relação dos códigos e convenções de desenhos animados e quadrinhos. Por isso que, quando a gente vai tratar em termos de metodológicos, de como tratar a animação
e os quadrinhos, muitas ferramentas são semelhantes, muitos autores comparam as duas formas de expressão. Cada frame pode ser enxergado como uma célula de uma história em quadrinhos, especialmente nas animações 2D, que vai ser mais o caso que a gente vai ver aqui, né? O que difere entre ambas as artes vai ser essa noção de ação que você vai ter dentro do universo das animações. Ao mesmo tempo que a animação ela vai ter as convenções similares dos quadrinhos em termos de técnica em arte, e o conteúdo, forma de humor, bebem também de outra fonte, que vai ser o show dos ministréis. Como eu já havia falado, a narrativa americana ela deve muito ao teatro vaudeville, principalmente essa questão dos teatros de ministréis que vão surgir na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, muito no contexto do pós-guerra civil, que consistia em esquete cômicas com atores brancos pintados com os rostos maquiados de preto, para representações de negros, sempre retratados como preguiçosos, estúpidos, bufões, supersticiosos e despreocupados. Essa representação, que era bem aceita pela maioria do público e que acabou se popularizando no interior dos Estados Unidos, ela vai estar muito presente dentro das animações, até porque esses personagens, essa questão da malandragem que vai surgir nesses personagens menestréis, vai ser muito incorporada nos protagonistas dos desenhos animados, especialmente os desenhos pioneiros e que até hoje estão bem presentes na cultura americana e diria até na cultura mundial, porque nós consumimos muito dessa cultura. Quando nós olhamos hoje em dia desenhos como Mickey Mouse e Pernalonga, nós não conseguimos perceber, porém ali estão se tratando de duas figuras que são menestréis. Eles têm tanto na sua estética a questão de usar as luvas, quanto na questão de presença de palco, por assim dizer, no qual os personagens usam sempre de artimanhas para conseguir o que querem, mesmo que às vezes isso não seja moralmente aceito. A relação entre animadores e as suas criações vão ajudar a moldar as discursivas sociais dos Estados Unidos, porque a partir do momento em que eles vão adotar essas narrativas raciais sobre corpos e comportamentos de minorias, no caso eu tenho falado aqui até o momento mais sobre a questão de negros, mas isso nós vamos ver no decorrer deste mini curso com relação também aos japoneses, as dinâmicas de resistência e de dominação. A resistência do personagem a entrar no que é moralmente aceito, a questão de dominação do protagonista sobre seus adversários, no caso dos desenhos de Segunda Guerra, e por aí vai. Essa presença onipresente dos menestréis na forma de protagonistas das animações pode ajudar também a gente a entender como, por exemplo, a questão do blackface, que ainda é uma questão muito polêmica nos Estados Unidos e se tornou um símbolo iconológico do racismo estadunidense, é tratado como algo já superado, mas, ao mesmo tempo, ainda permanece impregnado na cultura norte-americana. Do uso político das animações, a gente pode ver que o seu uso como ferramenta política ideológica, como ferramenta de propaganda, remonta a tempos da Primeira Guerra Mundial, precedendo e muito também a questão do uso do cinema em si como propaganda política. Se formos analisar alguns historiadores, como Peter Buck, como Marc Ferro, que afirmam que o surgimento do cinema de propaganda vai se dar através dos soviéticos e dos nazistas, a gente percebe que as animações precederam e muito isso, sendo usadas na Primeira Guerra Mundial, já como propaganda política dentro das salas de exibição. Um dos pioneiros do uso político dessas animações vai ser o animador Winsor McCay, que ele vai ser um dos pioneiros da animação,
e que era também proveniente desse ambiente de cartunistas. Ele era cartunista antes de se tornar animador, trabalhava em jornais e já tinha uma ampla experiência do uso da sua arte para a confecção de críticas políticos-sociais dentro dos Estados Unidos. Então, ele vai usar essa narrativa dele já politizada no contexto de Primeira Guerra Mundial. E por mais que os Estados Unidos ainda não estivessem envolvidos, propriamente dito, no conflito, eles consumiam uma grande quantidade de informações sobre a guerra. A gente tem que parar para pensar que, no quesito dos Estados Unidos, principalmente no final do século XIX, que recebeu grandes massas migratórias, principalmente vindas da Europa, você tem ainda uma primeira e até uma segunda geração de pessoas provenientes de países que estão envolvidos ativamente no conflito e que querem consumir esse tipo de informação. E isso justamente enquanto, em paralelo, está ocorrendo o desenvolvimento e a expansão do cinema dentro dos Estados Unidos. À medida que iam se multiplicando as salas de exibição, ia se financiando mais e desenvolvendo mais a questão de filmes de guerra, filmes de propaganda, no caso de cinejornais, filmes rodados dentro dos conflitos no home front europeu, e que os americanos consumiam e se preocupavam em consumir. Dentro disso, os desenhos animados vão começar a tomar essa narrativa política, muito porque, como um dos cartunistas daquele período vai afirmar, cartunista Harry Palmer, de que o desenho animado é uma parte integral de qualquer programação de cinema. À medida que foram se estabelecendo como que se dava a dinâmica de programação de cinema, que você tinha um filme, o cinejornal e o desenho animado, todos operando dentro para formar uma sessão de cinema propriamente dito, isso desde os primórdios até a era de ouro do cinema. Os desenhos animados eles eram exibidos em qualquer sessão, seja ela na exibição de curtas ou de longas metragens. Então, eles já percebiam esse potencial do uso dos desenhos animados como propaganda e também a questão de que os espectadores aceitavam mais facilmente as convenções da animação. A partir do momento em que você vê uma propaganda política, ideológica dentro de uma animação, se ela for uma coisa sutil, você nem percebe o que você está consumindo, porque, como o autor diz, as pessoas, o público se rende ao faz de conta mais facilmente. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, foi criado por parte do governo americano o CPI, Committee of Public Information, que mobilizava a opinião pública em eventos públicos e também assessorava Hollywood, que estava se desenvolvendo, e os estúdios que ainda estavam em Nova York, para a questão de produção de propaganda de guerra. Sem contar também de chamar atores e artistas que estavam aparecendo naquele período como pessoas famosas para fazer eventos de arrecadação de war funds, como a Mary Pickford e o Charlie Chaplin. E também dava uma certa assessoria aos estúdios de animação para a produção de desenhos animados de guerra. Nesse período, destaca a animação documental The Sinking of Lusitania, de 1918, do Winsor McCay, que trazia de forma espetacular, porque essa animação, nós estamos falando de um período onde os desenhos animados ainda eram feitos frame by frame, que é você desenhar película por película para depois ser gravado. Esse desenho vai trazer de forma não engraçada, ele é bem dramático, a questão do que quase levou uma entrada dos Estados Unidos precipitada em 1915 por conta do afundamento deste navio, o RMS Lusitânia, que foi torpedeado pelos alemães.
Com o armistício de 1918, as animações elas vão meio que abandonar esse cunho político, e até porque nesse período, entre 1918 até o início dos anos 30, você vai ter uma revolução, por assim dizer, nos estúdios americanos. Até então, muitos deles se concentravam em Nova York, e tinham essas formas mais artesanais de produção. Então, nesse período, você vai ter algumas pessoas que vão largar desses estúdios tradicionais e fundar os seus próprios, e vão acompanhar a movimentação que já estava acontecendo no ramo cinematográfico, que era de mudar de Nova York para Hollywood. Nesse caso, você vai ter a questão do surgimento do estúdio Fleischer, com os irmãos Max e Dave Fleischer. Esse estúdio seria responsável pela criação da Betty Boop, do Popeye e da primeira série animada do Superman. O sucesso que eles vão conseguir nesse período ali do final dos anos 20, início dos anos 30, deve-se muito também à questão de desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de animações, muito em torno da rotoscopia, que seria o processo de captura de movimentos de uma pessoa ou de um animal para poder fazer as animações. E também da técnica Cell, que permitia não ter mais que fazer aquele monte de desenhos à mão, acelerando e também barateando o processo de produção de animações. Também nesse período dos anos 20, você vai ter o surgimento do estúdio Disney. No caso, primeiramente, ele se chamava Lawful Grams, e que vai ser também responsável por vários desenvolvimentos e marcos da animação, né, como o primeiro desenho animado sonoro em 1928, que seria o Steamboat Willie, a primeira animação em cores, que seria o Flowers and Trees, e também o primeiro longa-metragem de animação, que seria a Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Também vão mudar, nesse período, a dinâmica dos estúdios de animação. Muitos deles vão deixar de ser pequenos e independentes, só contando com os grandes estúdios para poder fazer a distribuição, e vão acabar sendo incorporados por esses grandes estúdios de cinema, porque eles vão perceber o potencial financeiro de ter esses estúdios de animação sob a tutela deles, né? No caso, você vai ter o estúdio do Waterlands, que vai ser o criador do Pica-Pau, que vai estar sob a bandeira da Universal, o Léo Schlesinger, que vai ser o criador dos Looney Tunes e Merry Melodies com a Warner Bros., e o estúdio da Metro-Goldwyn-Mayer, que vai ser primeiro coordenado por Tex Avery e, posteriormente, se transformando também com uma nova revolução, aí já marcando o final da era de ouro da animação com Hanna-Barbera. A dupla Hanna-Barbera, no caso, né? Durante os anos 30, também percebemos uma coisa, que é a questão de uma retomada sutil de narrativas politicamente engajadas. Eu digo sutil porque em 1930 vai ser aprovado nos Estados Unidos o Código de Censura americano, que seria o Código Reis, que, dentre as várias cláusulas que ele tinha a questão de que não permitia uma hostilização, uma retratação de forma jocosa ou até mesmo ofensiva de nações estrangeiras. Então, você vai ter animações que vão surgir com temáticas politizadas, mas muito metafóricas, ou então partindo de pressuposto do qual não citam nomes diretamente de nações, mas que fazem alusões a eventos acontecendo nos anos 30. Vão aparecer as animações também de cunho pacifista, como Touro Ferdinando e Peace on Earth, que vão ser do final dos anos 30 e que vão até ganhar prêmios internacionais por conta desse quesito de pregar a paz num ambiente que estava bem turbulento, né? Porém, apesar dessa
política de sutileza nas animações, porém já tomando uma certa ousadia de trazer temáticas políticas, alguns animadores vão fazer animações no qual colocam diretamente alguns personagens políticos daquele período já como vilões, dando destaque aqui para o desenho animado Bosco's Picture Show, de 1933, produzido pela Harmonizing Studios, que seria depois transformado no Leo Schlesinger Studios, da Warner Bros., no qual mostra Hitler já aparecendo como vilão em uma animação em pleno 1933. Aha! Now lead by a nose, and it's a close race. Am I mortified? Am I mortified? Chegando no fim da década de 30, com toda a agitação política, a questão do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, você vai ter novamente uma mudança nas animações. Apesar de que você ainda tinha uma certa briga dos estúdios, de sindicatos de artistas que queriam falar mais sobre os conflitos na Europa, isso versus a políticos americanos que eram defensores do isolacionismo e viam essa tentativa de problematização, de politização de Hollywood como um ato anti-americano, você vai ter uma mudança, sim, nas narrativas das animações, o que caracteriza principalmente entre o período de 1939 a 1941, o que nós chamamos de período de semi-mobilização das animações, no qual você vai ter animações sendo produzidas falando sobre a questão de racionamento, de patriotismo, de se preparar para uma batalha iminente, e também alguns desenhos que ainda vinham problematizar a questão de por que ter um conflito. Em 1939, vão ser produzidos 4 desenhos de guerra, já com uma temática pacifista de que não deveria estar acontecendo uma guerra. Porém, já em 1940, você já tem 7 desenhos animados sendo lançados, todos falando já sobre a questão de recrutamento e de preparativos para a guerra. E aí a gente vai vendo como isso vai crescendo exponencialmente nos anos. Em 1941, nos Estados Unidos, pré-entrada, você já vai ter 24 desenhos animados lançados, já falando dos eventos e dos personagens, já como vilões e heróis na Europa, porém com uma certa neutralidade, por assim dizer, talvez não neutralidade, eu diria uma questão de pegar leve ao tratar sobre os nazistas ainda, e também alguns desenhos de cunho racial. Aqui eu destaco o Boogie Woogie Bugle Boy of Company B, que vai ser um desenho de cunho racista, produzido pela Universal, e que, pelo próprio nome, faz uma paródia com o nome da música das Andrew Sisters, e que vem com essa questão também de cotidiano no home front. Nós podemos dividir, já no período de guerra, de entrada dos Estados Unidos, em 4 estilos de animação que vão aparecer nesse período. Vão ser as animações antinazistas, voltadas para o público geral, produzida pelos grandes estúdios de animação, Warner Bros., Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, Disney, e por aí vai. Vamos ter as animações anti-japonesas, também voltadas para o público geral. Vamos ter as animações de home front, que vão ser animações institucionais, animações produzidas do governo em parceria com alguns desses estúdios,
muitas delas falando de como cultivar em casa, institucionais de propaganda, né, de fazer comercial sobre a questão de adquirir bônus de guerra, e também as raciais, que também se encaixam nesse contexto de Homefront, porque você vai ter animações no qual negros vão ser protagonistas no desenho inteiro, de contexto de guerra, mas eles sempre vão estar nesse universo do Homefront e não no campo de batalha. E num aspecto à parte, você vai ter as animações das Forças Armadas, que elas vão ser animações de circulação exclusiva, produzidas pelas próprias Forças Armadas, que nesse período vão criar estúdios de cinema e de animação dentro dos seus espaços, contratando ou alistando animadores de todos os estúdios para dentro desses espaços e produzindo essas animações de circulação exclusiva, e que muitas vezes vão ter uma liberdade narrativa muito maior do que as animações para o público em geral, porque essas animações não eram censuradas pelo Código Reis, então elas tinham um palavreado diferente, elas podiam fazer piadas de conotação sexual que nas outras animações não poderiam ter por conta desse código. Ou então, até mesmo eles compravam animações diretamente dos estúdios. Muitas vezes, essas animações também de caráter institucional, ou então manuais técnicos animados, que eles pegavam muito como estúdio Disney para poder fazer manuais de como operar determinadas máquinas ou manutenção de aviões para fazer treinamento de recrutas. Começando pelas animações antinazistas, nós vemos uma questão de uma mudança de narrativa no decorrer do período. Você vai ter, logo no início da Segunda Guerra Mundial, até mesmo antes da entrada dos Estados Unidos, animações já trazendo os nazistas como vilões, muitas delas produzidas pela Warner Bros. Que a Warner Bros. Ela vai ser um estúdio que vai ser pioneiro nesse quesito, por conta até de um engajamento ideológico por parte do estúdio, que era comandado por irmãos judeus, no caso, e que já viam o nazismo como um perigo na Europa, mesmo que os Estados Unidos ainda estivessem com essa política isolacionista. Eles já vinham produzindo filmes e meio que batendo de frente com o código de censura no final dos anos 30, e vão investir pesado em animações. Vai ser o estúdio que mais vai produzir animações de cunho propagandístico durante a Segunda Guerra Mundial, de tanto que eles vão até ter um prejuízo financeiro, né? E essas animações produzidas nesse período, elas vão fazer de início essa questão de mostrar que Hitler é a personificação do mal. Hitler vai sempre aparecer como um demônio, um monstro, muitas vezes destruindo tudo que passa pelo seu caminho, e também as figuras de alto escalão também vão tomar um pouco dessa narrativa de demonizadora, né? No caso, principalmente Hitler, Goering e Goebbels. Porém, essa narrativa ela vai mudando com o desenrolar do conflito, a partir do momento em que a Alemanha vai começar a ter as suas derrotas no front, a questão de perder territórios para a União Soviética, do dia D, no pós-dia D, as narrativas vão começar a trazer Hitler já não como um demônio, mas como um palhaço. E até no final desse período, em 1945, as últimas animações sendo produzidas vão mostrar que Hitler era um personagem que ele já não se apresentava como vilão nessas animações. Primeiramente, assim, para falar com relação a animações desse período, eu gostaria de falar da animação DuckTales,
de 1942, produzida pela Warner Bros., no qual ela usa como metáfora um cotidiano de uma fazenda, isso muito antes de Revolução dos Bichos, né? No qual mostra os líderes, ela não vai, apesar de ter como protagonista o Pato Hitler, Adolf Pato, vai ter ainda a presença do Mussolini e do Hirohito, o que é muito incomum, até a presença do Mussolini nas animações. Os americanos não fizeram muitas animações trazendo a figura do Mussolini, geralmente, e quando ele aparecia, ele ia aparecer muito como o lacaio de Hitler, né? Nessa animação, você vai ter o cotidiano da fazenda, onde apresenta Hitler como um mal encarnado num ovo negro, no qual vai chocar e vai nascer o líder nazista Pato, e que vai mobilizar toda a fazenda por meio da retórica para a guerra. In a happy barnyard some years ago, a seemingly unimportant event occurred which was destined to vitally affect the future of that little world. Mr. and Mrs. Duck were expecting. Mama, was ist los? What's this, a dark horse? Sieg Heil! And so time passed. Hey, Bud, not so fast. Oh, all right. But time does fly, don't it, Johnny? Time passed. The bad egg grew to duckhood, and with artistic aspirations dreamed of brush and palette, but ended up with only the brush. They don't know art, and you see it. His artistic efforts spurned, he soon turned to other endeavors. Und vergiss nicht, you dopes, ich bin der aufgeblasene Fresh in Deutschland, in alle Europa, ja, in der ganzen Welt. My mother done told me. Sieg Heil! And there were some gullible ones who listened. Wir müssen Limburger haben. Wir sollen ihn haben. Especially... Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil, boy. I'm from South Germany. E comincia contando! Sei tutte 9:10! Tutti frutti and all kinds of whips of cream and a wall of nuts! With spreading clouds of war, once more the Axis marched toward dreams of further conquest. 1, 2, button of my shoe. 3, 4, Shatana Raboto. 5, 6, see him over the sticks. 7, 8, array them straight. 9, 10. Begin again. Mercy me, regretful sight. O branch of peace, forestall this fight. Kind sirs, change your warlike. Stop!
aren't I? I hate war, but once begun, well, I just didn't choose to run. So I can point with pride and say, there's 3 that didn't get away.